Oi, amigas! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Ontem eu gravei um vídeo pra vocês, mas eu não me apresentei. Eu sou a Alana e nesse canal eu quero te ajudar no seu processo de desenvolvimento como mulher. Eu quero trazer pra vocês insights valiosos que eu tive durante a minha jornada e que me ajudaram muito no meu processo de desenvolvimento e de uma forma prática. Eu sou uma pessoa extremamente prática, sabe? Rápida. Então, tudo que eu vou trazer pra vocês vai ajudar vocês a se desenvolverem de uma forma mais rápida, digamos assim. Óbvio que cada pessoa tem o seu tempo de processo, mas esses pensamentos vão te ajudar a pensar com mais clareza e mais assertividade. Até porque a gente tem tanta coisa pra fazer na vida, né? A gente precisa se desenvolver, precisa pagar o cardio, precisa lavar a louça, é tanta coisa, trabalhar, fazer o dinheiro. Não dá só pra ser uma diva espiritualzíssima e ficar meditando na floresta. Enfim, né, eu estava fazendo um cardio agora, e todas as vezes que eu estava fazendo cardio, eu sempre faço cardio de manhã, eu tenho uma bike aqui, qualquer dia eu vou mostrar pra vocês. E sempre que eu tô fazendo cardio, eu gosto de ler, e eu sempre tenho muitos insights e muitas ideias que, cara, eu tenho certeza que mudaria a vida de muitas pessoas, assim como tem me ajudado a mudar a minha. E eu sempre ficava deixando pra depois, pra gravar esses vídeos. Eu sempre colocava como objeção: "Ah, mas minha unha não tá tão bem feita", e realmente não tá, eu preciso fazer a manutenção. "Ah, mas o meu cabelo tá sujo. Ah, mas a minha sobrancelha é isso, mas a minha pele é aquilo. Eu preciso me arrumar, eu preciso trocar o brinco, eu preciso colocar um colar". E como vocês podem ver aqui, eu tô com o meu traje esportivo, porque eu fico assim o dia inteiro, então eu falei: "Vai ser assim o dia inteiro, eu vou passar só uma corzinha no rosto pra dar um glow e vou trazer esse insight para as minhas amigas". E eu tenho um mentor de prosperidade que é o Bruno Gimenez e ele sempre fala muito sobre ideia inspirada. E existem as ideias inspiradas e quando elas vêm, quando você recebe essas ideias, você precisa executar essas ideias na hora, porque a partir dessas grandes ideias é onde você vai colher grandes resultados. Ele sempre fala que muitas pessoas já receberam inúmeros insights, inúmeras ideias e essas pessoas poderiam estar completamente milionárias, só que na hora que essas pessoas receberam esses insights, receberam essas ideias, elas deixaram pra depois. E é esse deixar pra depois que bloqueia não só a prosperidade, porque ele é mentor de prosperidade, mas bloqueia várias coisas nas nossas vidas. Quero falar com vocês hoje sobre uma única frase e de fato, tá? Não é clickbait, é uma única frase que mudou completamente a minha forma de pensar e de enxergar os meus resultados e de enxergar a minha vida e de construir uma autoimagem. Eu falei pra vocês, eu sou muito prática, então eu já tentei fazer aquelas autoimagens extensa, ler todos os dias, enfim, pra reprogramar, não sei se a palavra seria reprogramar, pra eu conseguir pensar de uma forma diferente, agir de uma forma diferente, me ver de uma forma diferente, só que às vezes com a rotina corrida, eu não conseguia o tempo suficiente pra fazer aquilo, né, e aí eu entrava em um looping de autocobrança. "Caraca, eu fiz a minha autoimagem, eu não li hoje", e aquele processo de desenvolvimento, ao invés dele me desenvolver, ele estava me gerando mais ansiedade. Isso foi bem punk, assim, bem complexo no meu começo, né, no começo da minha jornada de desenvolvimento pessoal. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre o poder das palavras, que ativam nossos pensamentos, ativam nossos sentimentos, e aquilo mexeu muito comigo, porque era uma coisa prática e que eu conseguiria usar durante todo o meu dia. E todas nós, a gente tem uma tendência muito forte a sempre olhar para as coisas negativas, para as coisas que nós não queremos nas nossas vidas. "Ah, eu não quero ficar sem dinheiro, eu não quero ficar doente, eu não quero que dê errado", e tá tudo bem, né, a gente precisa saber o que a gente não quer na nossa vida, isso eu tenho muito claro na minha mente, pra gente saber o que a gente realmente quer, isso ajuda muito, dá muita clareza. Só que aí existe um limite pra isso, sabe, existe um limite onde a gente tem que parar pra pensar e perceber se a gente não tá viciada em só olhar pras coisas que a gente não deseja na nossa vida. Ontem eu estava conversando com uma amiga, ela estava um pouco desesperada, assim, e tá tudo bem, é normal, porque ela tá começando uma nova profissão, ela tá começando um novo curso, e ela tá com muito medo de ser ruim naquilo. Esse "eu não quero que dê errado", que é o que eu quero falar aqui pra vocês, ele realmente causa muitas travas nas nossas vidas. Porque a nossa mente, ela não tem uma clareza absoluta quando você fala, por exemplo: "Não pense em um limão azedo", não pense em um limão azedo. Mas não é pra pensar, tá? Quando você chupa o limão azedo e sai na boca, assim, mas não é pra pensar. E você acaba pensando.
Porque a nossa mente, ela não tem esse filtro de filtrar o não, sabe, e entender o contexto do que você tá falando. Então a gente precisa ser muito claras e muito diretas com nós mesmas para nós conseguirmos resultados diferentes nas nossas vidas. E todas as vezes que eu penso, eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de não dar conta, eu tô colocando o ênfase no não dar conta, no medo de não conseguir. E o mais foda disso é que a nossa mente, ela fica treinada a observar as coisas que nós pensamos o tempo todo. Então, se eu fico o tempo todo pensando que eu não vou dar conta, e se eu já sei agora a parte disso, que a minha mente ela me prega uma peça e ela não consegue filtrar o não, sabe? E pegar só o dar conta, então eu acabo repetindo esses pensamentos, esses padrões negativos na minha vida sem perceber. Então eu acabo colhendo resultados ruins na minha vida e eu não sei de onde vem. Pô, eu sou uma pessoa que penso tanto positivo, né? Na verdade, esse pensamento ele não é positivo, ele é completamente negativo, porque ele já vem carregado de um não. Então, às vezes a gente olha alguns resultados nas nossas vidas e a gente não entende como ele foi causado. E ele foi causado, óbvio, primeiro no nosso pensamento. Então, eu comecei a me fazer essa pergunta que é a chave do vídeo. Tá, mas então o que eu realmente quero. Vou trazer mais um exemplo pra vocês. Antes desse meu relacionamento atual, eu venho de 2 relacionamentos anteriores e eles tiveram basicamente o mesmo fim. Eles tiveram contextos parecidos. E quando eu finalizei o meu último relacionamento, eu sempre pensava que eu não queria passar por aquilo novamente. Olha só, eu não quero ser traída novamente. Eu não quero encontrar um homem ruim. Eu não quero. E eu ficava sempre pensando nisso. E aí, depois que eu descobri esse conceito e eu comecei a pensar, tá, mas e aí? O que eu realmente quero? E isso me abriu uma criatividade absurda. E eu ficava o dia inteiro tentando pensar nesse pensamento, o que eu realmente quero. E esse pensamento que eu realmente quero me trazia inúmeras, infinitas possibilidades de ficar pensando e desenhando na minha mente durante o dia o que eu realmente queria. Eu me lembro que quando eu conheci o meu atual namorado, eu já tinha muito claro do que eu realmente queria. Eu juro pra vocês, amigas, eu tinha colocado todas as características que eu queria no homem, de tanto eu ficar pensando no que eu realmente queria. Até a altura, cor de pele, todas as características mesmo que eu queria, assim. Eu queria um homem calmo, um homem inteligente. Aí quando eu conheci esse meu atual namorado, eu olhei pra ele e eu ficava fazendo tipo um scanner assim nele, sabe? Enquanto a gente conversava. Aí eu ficava olhando, tem 1,90 m. É calmo. Caraca, que homem inteligente. Meu Deus do céu, ele tá me escutando, ele escuta muito, ele conversa muito bem, ele se comunica muito bem. E eu, acho que é ele, acho que é ele. Vou investir minha atenção porque eu acho que eu tô começando a suspeitar que é ele. Vocês percebem como o jogo mudou? Eu comecei a focar no que eu queria e quando eu encontrei aquilo que eu queria, eu já sabia o que que era. Agora pensa comigo, se eu tivesse ficado o tempo todo só pensando nas características dos meus antigos relacionamentos, pô, eram homens que não me davam tanta atenção, eu não quero um homem que não me dê tanta atenção e tudo mais. Como a minha mente não entende essa tacada do não, muito provável que eu ia ficar filtrando homens com as mesmas características. Até porque eu saí de um relacionamento e eu fui pro segundo com um homem com as mesmas características do primeiro relacionamento, pra vocês verem. De tanto que eu ficava pensando no que eu não queria, sabe? Então era capaz de eu encontrar esse meu atual namorado e eu perder a oportunidade de me relacionar com uma pessoa que lá no fundo eu sempre desejei, mas eu não tinha clareza do que eu queria, porque eu não ia estar com os meus olhos treinados pra isso, sabe? Eu não ia estar atenta a essa possibilidade, a essa oportunidade. E isso serve pra várias coisas na vida. Eu tô dando um exemplo aqui de relacionamento que funcionou pra mim, mas eu aplico pra tudo na minha vida, pra possibilidades de fazer dinheiro, até pra fazer o meu cardio de manhã, sabe? Ao invés de eu pensar que, sei lá, eu não quero, eu tô com preguiça, mas eu não quero, sei lá, ficar retida. Eu fico pensando, tá, mas o que realmente eu quero, sabe? Eu quero mais disposição pro meu dia, eu quero um porte físico mais atlético, eu quero às vezes comer as coisinhas que eu gosto e não aparentar, então eu preciso fazer o meu cardio. Vocês percebem como isso muda? E essa técnica, posso chamar de técnica? Essa frase simples, ela muda a minha vida até hoje, porque, como eu falei pra vocês, quando você pensa, né, quando você sai daquilo que você não quer e você pensa no que você realmente quer, você começa a olhar as possibilidades e seus olhos começam a ficar extremamente treinados a soluções e a possibilidades.
Se eu falar que eu não quero ficar sem dinheiro, eu fico o tempo todo focando em sem dinheiro, percebe? E aí quando eu falo que realmente eu quero mais clientes, eu quero mais dinheiro, tá? E aí, como é que eu arrumo mais clientes? Espera aí, vou criar um conteúdo. Espera aí, vou pra internet. Espera aí, vou fazer uma lista de transmissão. Espera aí, vou criar um novo negócio. Espera aí, vou monetizar algo novo, percebe? A negatividade, eu até falei isso no vídeo de ontem, é a maior inimiga da criatividade. Eu amei essa frase, ela veio assim e eu vou usar sempre ela aqui com vocês. Sempre que você pensar de uma forma negativa sobre algo, pode ter certeza que você está minando a sua criatividade de encontrar soluções, de encontrar ideias inspiradas, de encontrar caminhos para que aquilo seja resolvido da melhor forma. Então, às vezes a gente fica muito presa em resolver as coisas que a gente nem sabe ao certo qual solução que a gente realmente quer, qual resultado que a gente realmente quer. Então, a partir desse vídeo, a partir de hoje, eu quero convidar você, minha amiga, a pensar dessa forma. Todas as vezes que você olhar algum tipo de resultado na sua vida, pensa bem que todo resultado que você tá tendo hoje, ele foi primeiro criado no seu pensamento. Igual esse sofá aqui. Primeiro alguém pensou nesse sofá, depois criou o sofá. Quando você começa a organizar a sua maneira de pensar sobre as coisas, quando você começa a pensar, olhar as coisas de uma perspectiva mais positiva, de uma perspectiva de possibilidades, é onde todo o jogo da sua vida começa a mudar. Não é mágica, é realmente treinar os seus olhos para pensar sobre você diferente, para pensar sobre as situações diferentes, e isso vai impactar até mesmo nos seus diálogos internos, sabe? Porque às vezes você olha para você e pensa, pô, eu não quero fracassar nisso, mas o que que eu realmente quero? Eu quero ser um sucesso. E aí também entra outra chave. Eu quero ser um sucesso, tá bem no futuro. E a vida ela acontece no agora. Olha que tacada. E aí você pode organizar melhor ainda esse pensamento e pensar, tá, eu quero ser um sucesso, tá bem no futuro. Então eu sou um sucesso. Caraca, eu sou um sucesso, sabe? Eu sou boa pra caramba nisso. E aí você vai pensando dessa forma e vai meio que fazendo uma lavagem cerebral em você. Quando você olha para as coisas, você já olha com aquele toque de sucesso, aquele toque de mestre, sabe? Ao invés de, sei lá, vou fazer um bolo, outro exemplo simples. Vou fazer um bolo, mas eu já penso que eu não sou boa em bolo, que meu último bolo não cresceu. Pô, eu vou com essa expectativa, sabe? E então quando eu penso que eu vou fazer, que vai dar certo, que eu vou ser um sucesso naquilo que eu vou fazer, eu começo a pensar em formas criativas. Pô, peraí, acho que da última vez eu não aqueci o forno direito. Eu acho que da última vez eu coloquei o fermento antes. Então, sabe, quando você atenta até para coisas simples, você começa a ter resultados esplêndidos em exatamente tudo que você for fazer. Tem gente que fica até zoando e falando: "Ah, não dá pra ser boa em tudo". Gente, dá pra ser boa sim, tudo, tá? Porque a gente é boa, inova. Então, a gente consegue, a gente dá conta. E esse é o meu insight de hoje pra você, o meu insight pós-cardio. E eu espero que ele traga grandes resultados pra sua vida. Mude aí sua forma de pensar sobre seus resultados, sobre você. E agora eu tenho 2 convites pra te fazer. Eu tenho um desafio de 21 dias, onde eu te guio ali com lições práticas para que você consiga se desenvolver, para que você consiga criar novos hábitos, para que você consiga tirar projetos do papel. Lá eu falo um pouquinho sobre alimentação, sobre a importância de treino, sobre ter uma rotina matinal rápida, mas que vai te ajudar a pensar com mais clareza. Eu também preparei um planner para que você consiga aí rastrear os seus hábitos, e eu deixei o link dele aqui embaixo. E eu tenho certeza que se você quer dar um salto, uma grande mudança na sua vida, esse desafio ele vai te ajudar a olhar o mundo de outra forma e pensar de outra forma aí durante 21 dias, para que depois desses 21 dias tudo comece a acontecer na sua vida de uma forma mais automática. Então, se você quer dar esse pontapé, esse início para todo mundo ter um início, eu te convido e também te convido para se inscrever aqui no canal, para curtir esse vídeo, para deixar o seu comentário, para que mais mulheres consigam aí se conectar e trabalhar junto nessa jornada de evolução e evoluir enquanto a gente fica gostosa, enquanto a gente faz dinheiro, porque é isso que importa, a gente ficar saudável, maravilhosa e conquistar as coisas que nós desejamos. Um beijo, agora eu vou para as obrigações do dia e até a próxima.